O governo brasileiro reconheceu oficialmente o Estado palestino conforme as fronteiras de 1967. Isso significa que foram reconhecidos como parte de uma nação palestina, territórios ainda ocupados por Israel. De Brasília, o repórter Fábio William explica. O Itamaraty só divulgou a informação hoje, mas a resposta foi dada na última quarta-feira. No dia 24 de novembro, o presidente Lula recebeu uma carta do presidente da Autoridade Nacional Palestina. Nela, Mahmoud Abbas pedia o reconhecimento do Estado palestino nas fronteiras de 1967 e destacou que a decisão seria importante e histórica para encorajar outros países do continente a seguir a mesma posição. Também em carta, Lula aceitou o pedido e disse acreditar que o reconhecimento do Estado palestino é o melhor caminho para a paz no Oriente Médio. O embaixador da Autoridade Palestina em Brasília comemorou a decisão brasileira. O Brasil é um país muito importante e muita gente, muitos países observam a atitude do Brasil antes de tomar algumas decisões. O moderno Estado de Israel foi criado em 1948. Quando os judeus declararam a independência amparados numa resolução das Nações Unidas. No dia seguinte, o país foi invadido por Iraque, Líbano, Egito, Síria e Jordânia. Os israelenses repeliram a invasão e ampliaram o território. Em 67, após ameaças e demonstrações de força militar do Egito, Israel deflagrou um ataque preventivo. Começava a Guerra dos 6 Dias. Ao fim dela, Israel havia tomado a faixa de Gaza, a Península de Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Nesse mesmo ano, uma resolução da ONU determinou a desocupação desses territórios. Em 73, num ataque surpresa no Yom Kippur, o dia do perdão para os judeus, Síria e Egito fracassaram na tentativa de reconquistar esses territórios perdidos. 5 anos depois, os egípcios assinaram um acordo de paz com os israelenses, que depois devolveram toda a península do Sinai. Em 2005, Israel retirou os assentamentos e as tropas da faixa de Gaza, que passou a ser controlada pelos palestinos. No ano seguinte, o grupo radical palestino Hamas venceu as eleições legislativas. As divergências entre o Hamas e o Fatah, grupo de Abbas, levaram a um conflito entre os dois grupos. Desde então, o Hamas passou a controlar Gaza e o Fatah, mais moderado, a Cisjordânia. Para se defender de ataques do Hamas, Israel passou a impor um bloqueio militar a Gaza. Muitas questões entre israelenses e palestinos permanecem sem solução. Os palestinos, por exemplo, querem Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado. Israel afirma que a cidade capital é indivisível. Outra questão delicada diz respeito aos refugiados palestinos, que eram 700 mil em 48. Hoje são 4 milhões. Israel não quer a volta desses refugiados para o seu território. Para o governo brasileiro, reconhecer o Estado palestino é a atitude mais acertada. E isso já foi feito por mais de 100 países. Segundo o Itamaraty, a decisão não vai prejudicar as relações diplomáticas com Israel. Em 1988, o Conselho Nacional Palestino adotou a Declaração de Independência, como o Fábio William disse, reconhecida por mais de 100 países. No mesmo ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução com o voto brasileiro, na qual tomou conhecimento da Declaração Palestina.